Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vai acontecer aí nos próximos dias, nas próximas horas em relação a clima e tempo, mas vamos entender o que esperar também para o nosso período crítico aqui de desenvolvimento das lavouras, de início de plantio, que acontece principalmente ali entre primavera e verão. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Celso Oliveira, meteorologista, está aqui com a gente já lá da Safira Energia. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho mais de tudo está acontecendo aí com clima e tempo, e temos previsão de chuva e frio para os próximos dias, mas situação mais localizada, é isso, Celso? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. É por aí mesmo, viu? Temos chuva, principalmente na região sul, queda da temperatura, especialmente aí no Rio Grande do Sul, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, mas essa mudança do tempo, né, essa volta da chuva, essa queda da temperatura realmente fica mais restrita à região sul, e além disso não dura tanto, né? Vale salientar isso, na próxima sexta-feira já voltaremos a ter temperaturas elevadas no sul. Na realidade, já estamos entrando naquela situação, né, do mês de agosto, onde agosto é um dos meses mais secos do ano. Não que seja completamente seco no Brasil, a gente já vai mostrar isso, mas realmente não é ainda um mês caracterizado aí pelo retorno da precipitação para o interior do Brasil. Muito bem. E existia a expectativa de rompimento do tal bloqueio atmosférico aí, Celso. Isso de fato vai acontecer? Temos essa expectativa ou essa previsão mantida? Temos até, aí que está o ponto, né? Vai depender muito da área, né, atingida. Esse bloqueio, esse rompimento do bloqueio, ele não é total, tá? Eu até estou agora com os mapas de precipitação, né, para a gente tentar entender o que vai acontecer nos próximos 15 dias no Brasil, né? E temos agora a passagem de uma frente fria entre Santa Catarina e o Paraná, é o sistema trazendo chuvas até razoáveis, precipitações aí de mais de 40 milímetros para as próximas 24 horas. Mas posteriormente, percebam o seguinte, que tanto o Sudeste como o Centro-Oeste, de uma forma geral, eles acabam passando, né, em branco, né? A chuva ela passa mais pela costa, né, amanhã, ela passa mais pela costa do Sudeste, né, não avança tanto na direção do interior do Brasil, e à medida que a gente vai caminhando, né, percebe a manutenção dessas precipitações mais costeiras, né? Vai chover sobre as áreas de café do Espírito Santo, cacau do sul da Bahia, mas não chega a alcançar áreas do interior do Brasil. Então, assim, há até uma tentativa, vamos dizer assim, de rompimento desse bloqueio, mas ele não é perceptível em todo o Brasil. Agora, o próximo sistema, ele é um pouco mais promissor em que aspecto, né? Se a gente for trazer aqui a precipitação, aqui já é a chuva do dia 5, né, de agosto, né? Por enquanto com chuvas novamente sobre o Rio Grande do Sul, né? Alguma área de Rondônia, Acre, oeste do Amazonas já com algumas precipitações, é o que a gente chama da chuva de florada da manga, né, que acontece já nessa época do ano, né? Já começam a ter algumas precipitações na Amazônia, que eventualmente avançam na direção do Mato Grosso, mas eu acho que o final dessa sequência aqui que eu estou mostrando é que vai ser mais interessante. Aqui do dia 7 de agosto, né, com chuvas já voltando para o Mato Grosso do Sul, uma pequena parte do sudoeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, e aí, à medida que a gente caminha aí para o final do primeiro, início do segundo decêndio de agosto, né, a gente começa a perceber o aparecimento de algumas precipitações, inclusive mais para o norte, né? Norte do estado de São Paulo, sul de Minas, área de café do sul de Minas, alguma chuva fraca na região dos Chapadões, né? Da região da Chapada das Emas, e também, né, avançando um pouquinho mais aí na direção do dia 11, 12, 13 e finalmente o dia 14 aqui. Esse aqui talvez seja o sistema mais interessante de todos, né? Do dia 13 para o dia 14, né?
onde tem aí um sistema um pouco mais organizado. Então, temos aí alguma precipitação por volta do dia 11, mas essa chuva aí prevista para o dia 13, ela é um pouco mais espalhada. Vale salientar, não é ainda uma chuva, claro, de plantio, até porque pensando na Na janela ainda época, né? não é, ainda faltam 30 dias, né? Nesse caso aí, dia 14 de agosto, vão faltar ainda 30 dias para o início do plantio. E nem é uma chuva contínua, do aspecto da gente falar assim, a partir daí a chuva ela vai começar a se tornar mais frequente. Não, longe disso. Ela é uma precipitação que acontece de forma esporádica. Depois disso, voltaremos a ter diminuição da precipitação, retorno do tempo seco, mas assim como aconteceu em julho, né, que tivemos aí no início de julho algumas precipitações entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, Paraná. Meados de agosto tem um outro sistema, né, com esse potencial para chuva, né, mas ele apenas diminui um pouco essa questão da secura. Até vale salientar isso. O número de queimadas no Brasil ainda continua muito alto, mas ele estava, antes das chuvas do início de julho, nós estávamos quase que batendo o recorde de toda a série histórica do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Agora não, agora você já tem um número ainda alto, mas essas chuvas de julho elas ajudaram a diminuir um pouco esse número de focos de queimada. Isso deve acontecer novamente em meados de agosto. Então é uma chuva que diminui a secura, mas não ainda é suficiente para aumentar o nível de umidade do solo, pensar em plantio, longe disso. Muito bem, antes da gente voltar ou priorizar aí a questão da safra, Celso, só queria entender as temperaturas. Tem risco de frio aí? Tem queda de temperatura aqui, olha só, é a previsão da temperatura para a próxima madrugada, né, nessa terça-feira. Então, nós teremos aí temperaturas próximas de 1 grau na região de Bagé, Dom Pedrito, no sul do Rio Grande do Sul, na campanha gaúcha, potencial para formação de geadas, tá? Mas, por exemplo, se a gente avança aqui mais 24 horas, né, já na madrugada da quarta-feira, percebam que não há já uma temperatura tão baixa prevista, né? Não aparece o azul, né, que aparecia mais forte aqui no sul do Rio Grande do Sul com potencial para geadas, fica lá no sul da Argentina, né? Então, isso mostra que essa onda de frio rapidamente se afasta para o oceano, e mais que isso, né, se a gente avança um pouquinho mais, né, por exemplo, na direção da próxima sexta-feira, deixa eu colocar aqui, sexta-feira à tarde, aqui, olha só. Isso aqui é a máxima prevista para sexta-feira na América do Sul. E aí o que a gente vê é o seguinte: tem temperaturas altas no interior do Brasil, mais de 40 graus, enfim, mas o que chama atenção é justamente esse caminho do ar quente. Ele avança na direção do Paraguai, do norte da Argentina, e pega, não em cheio, né, mas pega uma parte da região sul. Então, isso chama atenção o seguinte: nós teremos novamente elevação da temperatura de forma muito rápida, tá? Já no final dessa semana, já a expectativa de temperaturas acima do normal, né? Sobre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então a queda é somente nessa próxima madrugada, associada à passagem da frente fria, né? Que agora traz chuvas sobre Santa Catarina e Paraná. E depois disso, no decorrer da semana, o que a gente vai ver é uma nova elevação da temperatura. Um ponto, talvez, que a gente possa ficar de olho, né? Essa chuva que está prevista lá para o dia 13, 14 de agosto, ela pode ter um outro potencial para queda de temperatura, né? Quando a chuva avança assim, Brasil adentro, né? Como acontece em pleno inverno, normalmente são frentes frias associadas à queda de temperatura. Mas percebam, isso é só daqui 15 dias, né? Então, a gente percebe ondas de frio muito espaçadas entre elas e, claro, a maioria fraca, né? Nenhuma delas trouxe danos significativos até o momento às lavouras do centro e sul do Brasil. Bom, muito bem, então não temos aí nenhum risco para as lavouras, pelo menos para as atividades agrícolas que estão em desenvolvimento nesse momento, né, Celso? Isso, exatamente, né? Um ponto talvez que a gente precise monitorar é que culturas de inverno não gostam tanto dessas temperaturas elevadas, né? Elas ficam mais suscetíveis Pois a é. doenças. Então, esse é um ponto, né? A gente está tendo mais dias quentes do que dias frios. Então, nesse aspecto, preocupa, né?
o número de dias frios não está muito elevado. Mas, tirando isso, que claro é uma preocupação, a situação é considerada confortável. Claro, a cana-de-açúcar, por exemplo, está sob um estresse hídrico grande, o café também, né? Temos aí algumas questões que a gente precisa monitorar. Mas não foge daquilo que é o normal, vamos dizer assim, para o inverno. O inverno é considerado um período de pouca chuva, né? Seria estranho e seria assim aí um problema se estivéssemos sob chuvas muito frequentes, muito intensas, principalmente sobre a região central do Brasil, que aí sim traria danos maiores. Muito bom. Agora, Celso, o que está todo mundo preocupado é saber como é que vai ser aí o nosso período de plantio e principalmente a estação, né? A primavera, verão, enfim, para o desenvolvimento da lavoura. Inclusive as perguntas elas chegam nesse sentido, né? Claro. Por exemplo, o Fábio Azevedo, quando que começará o Laninha? E será um Laninha de forte intensidade? Quando as chuvas retornarão ao sudeste do Tocantins? O pessoal associa já Laninha com falta de chuva lá no Mato Piba, enfim, já começa a ficar preocupado, né? Sim, e vamos primeiro começar pelo oceano, para depois a gente falar sobre a chuva em si, porque aqui é um mapa, né, de anomalia da temperatura dos oceanos, né, e a gente vê um monte de áreas aí em amarelo representando oceanos aquecidos, isso tem chamado a atenção, tá? E o Laninha, ele é caracterizado justamente pelo contrário, pelo resfriamento do Oceano Pacífico Equatorial. Agora, imagine o seguinte, né, uma área que fica mais fria, rodeada por água quente por todos os lados, né? A dificuldade desse Laninha é justamente essa no desenvolvimento. Ele é um fenômeno fraco, ainda não se formou, ainda está no processo de formação, mas quando ele se formar, ele vai ser um fenômeno fraco e de curta duração, justamente por causa disso, porque você acaba tendo muita água quente no entorno, né, dessa área onde deveria ser mais fria no Pacífico Equatorial. Então, esse é um primeiro ponto. O Laninha ele é associado a chuvas mais fortes no norte e nordeste. Só que um fenômeno fraco e começando apenas agora, nos próximos meses, né, ele não vai ter força suficiente para trazer chuvas significativas agora na primavera para Matopiba e norte. A gente já vai ver isso. E há um outro problema, tá? E já faz tempo esse problema, que é o Atlântico Norte, né? O Atlântico Norte ele está mais aquecido do que as áreas mais próximas da costa do Nordeste, né? O Nordeste também está com águas aquecidas, parte da costa da região Norte, mas comparativamente, a região acima da linha do Equador está mais quente. E isso puxa toda a umidade na direção do hemisfério norte, ou podemos pensar, afasta a umidade da América do Sul. E esse é um ponto que a gente precisa monitorar com calma, porque a combinação de um fenômeno fraco, um laninha fraco, faz com que esse Atlântico Norte ele seja protagonista nos próximos meses. Então, a cautela, né, justamente a questão, por exemplo, o sudeste do Tocantins é uma região que exige cautela. Tem previsão de chuvas mais intensas? Até tem, tá? Quando esse laninha tiver mais força e tiver mais protagonismo, né, no decorrer de 2025. Mas, neste momento, a gente precisa ficar atento. Eu vou mostrar agora a anomalia de precipitação prevista para os próximos meses na América do Sul, no Brasil. E aí algo que chama atenção, né, sobre essa tal água quente no Atlântico Norte. Percebam, né, aqui no topo do mapa, né, justamente Colômbia, Venezuela, mesmo acima da linha do Equador sobre o Atlântico Norte, é onde aparecem as maiores anomalias positivas de precipitação. Então, as áreas em verde e azul representam chuvas acima da média. Isso aqui é para o mês de agosto, tá? As áreas em amarelo representam chuvas inferiores ao normal. Agosto não é um mês de chuva, tá? Então, embora tenha aquela chuva que eu comentei ali do dia 13, 14 de agosto, no fim das contas, a gente vai terminar, né, centro-oeste, sudeste, com precipitações próximas da média ou até abaixo, né, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, abaixo da média. E a própria região sul, né, não tem muita frequência de chuva, isso faz com que tenhamos também precipitações inferiores ao normal. No Paraná,
oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Apenas a região costeira, né, da região sul, tem chuvas aí mais próximas ou acima da média. Avançando para setembro, setembro, a expectativa é de chuvas ainda inferiores ao normal no sul. As frentes frias elas ficam mais sobre a Argentina, né? Isso faz com que a umidade da Amazônia vá atender, né, esses sistemas na altura da Argentina, não chega com tanta frequência à região sul do Brasil. Até começa a ter alguma precipitação em setembro sobre sudeste, sobre centro-oeste, mas ainda muito irregular. E se a gente avança para outubro, aí que vem um ponto importante, tá? A chuva até ganha intensidade sobre o sul, São Paulo e centro e sul de Minas. Mas ainda não temos chuvas regulares em outubro no Mato Piba, Pará, e o próprio Mato Grosso, norte do Goiás, o Vale do Araguaia, toda essa região ainda com precipitações ainda inferiores à média. Ah, quer dizer que não vai chover? Não vai, mas as anomalias mostram que essa chuva ela é irregular. Há uma certa dificuldade para a instalação. Poxa, mas não é Laninha? Aí que está. O Laninha não deveria trazer mais chuvas para a porção norte do país? O problema é que esse Laninha ele mal vai estar começando e será fraco. Então, ele não tem força ainda suficiente para fazer com que a chuva seja intensa sobre norte e nordeste. Isso só leva um tempo, é como se fosse uma bateria, vamos dizer assim, carregando, né? Então, ela leva um tempo para ela ficar completamente carregada. O Laninha é isso, né? No fim das contas, esses fenômenos, eles levam um tempo para influenciar a atmosfera, né? E quando chega novembro, né, e aí que vem esse ponto, né, que vai gerar naturalmente questionamento, mas que laninha é esse, né? Onde chove no Rio Grande do Sul, chove acima da média no Rio Grande do Sul e continua abaixo da média, né? Em uma boa parte do Mato Piba, Mato Grosso, Goiás, basicamente todo o centro-oeste, né, com precipitações inferiores à média. Justamente é essa questão da bateria carregando, e ainda uma bateria fraca, né? Um fenômeno laninha fraco, né? Então, ele ainda não tem força suficiente. A umidade continua concentrada mais sobre o centro e sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não avança tanto na direção, as frentes frias não conseguem conectar com a umidade da Amazônia na região central do Brasil, até porque não há tanta umidade, porque o Atlântico Norte está puxando toda a umidade para o hemisfério norte. E aí, quando a gente começa a avançar, aí sim, para dezembro, né, que começa de fato um período úmido mais intenso, aí que a coisa começa a querer se equilibrar, né, com chuvas um pouco mais bem distribuídas no Brasil. Ainda não é algo extremamente organizado, mas a gente começa a perceber mais áreas em verde, né, com chuvas acima da média, inclusive aí no caso do Tocantins, né, tem até uma previsão de chuvas, por exemplo, um pouco acima da média em novembro, mas principalmente em dezembro, já tem áreas próximas aí com chuvas bem mais significativas, né? Então, a situação ela começa a melhorar a partir justamente de dezembro. Mas E parece, aí, ô Celso, mas parece que a coisa inverte ali em dezembro pro Rio Grande do Sul. Tem uma área ali na metade sul que fica abaixo da média? sim, porque aí que está. O Brasil, pelo tamanho dele, a chuva ela sempre funciona como gangorra. Então, se você começa a ter melhora da precipitação sobre o centro e norte do Brasil, algum lugar vai ficar descoberto, né? Então, o Rio Grande do Sul é uma das áreas que costuma ficar mais descoberta. Então, sim, há uma diminuição das chuvas sobre as áreas de campanha e fronteira oeste. Então, para áreas não irrigadas, né, é importante ficar atento aí durante o verão. Não que esse verão, esse primeiro laninha, né, esse laninha que vai se formar, como ele não é muito forte, ele não deve provocar as mesmas estiagens, as secas severas que a gente viu nos anos anteriores. Mas, né, comparado ao que foi a última safra, a tendência é que as chuvas elas fiquem um pouco mais espaçadas, sim, durante o verão. É natural isso, é bem essa questão da gangorra, né? Começa a chover mais sobre o centro e norte do país, infelizmente você acaba descobrindo algumas áreas, sim. É. Bom, desculpa, eu te interrompi, você ia para janeiro, se eu não me engano, né? Eu só para mostrar o seguinte, né? Tem variação, tá? Tem variação. Tem momentos onde a chuva ela fica mais fraca sobre o Nordeste, por exemplo, em janeiro, aí volta a chover sobre o Rio Grande do Sul. A gente vai ficar observando essas oscilações aqui em fevereiro, tá?
março, tá, com chuvas mais organizadas, aí, descendo a tal da zona de convergência intertropical, né, que costuma trazer chuvas mais fortes, e aí, tá, com a ajuda do Laninha, mesmo sendo um fenômeno fraco, traz aí algumas chuvas um pouco mais intensas, principalmente para a região da quadra chuvosa, né, do norte, do nordeste, e aí mais para o final do mês de abril. O que a gente percebe por aí é o seguinte: qual que é a cautela que a gente precisa ter? É, a gente já está acostumado a ver, né, fenômenos Laninha e já ter na cabeça assim, o Laninha ele pode ser bom para minha região, pode ser ruim para outra região. Quando a gente está tratando de um fenômeno fraco e de curta duração, primeiro ponto, demora na resposta do fenômeno. Isso vai ser bem evidente durante a primavera. Não vai ser logo de cara na primavera que a gente vai ter esse aumento da chuva no norte e nordeste, diminuição da chuva no sul. Até pelo contrário, a gente viu que tem chuva no sul, né? Principalmente em outubro, novembro, enfim, tem previsão de chuvas mais fortes sobre o sul do Brasil. Segundo ponto é o seguinte: por ser um fenômeno fraco, a gente percebe mesmo lá durante o período úmido, né, janeiro, fevereiro, março, quando chega mais o verão mesmo, né, o primeiro trimestre de 2024, 25, desculpa, ainda uma certa irregularidade, algumas áreas mais beneficiadas, outras áreas não tão beneficiadas assim. Vai depender muito da migração, né, dessa chuva que vem pela costa norte do Brasil e da chegada das frentes frias até o sul da Bahia. Ainda tem um certo tempo, tá, de monitoramento. Tá? Hoje eu diria assim, essa previsão para janeiro já é cravada, fevereiro, março. Ainda não, tá? O que eu gostaria é só de mostrar a tendência mesmo, a tendência de chuva aumentando, mas ainda algumas áreas eventualmente descobertas, né, por conta desse fenômeno fraco. Mas ainda há tempo, né, para que tenhamos mudanças, principalmente na temperatura do Atlântico Sul. Seria interessante, né? Qual é a receita, né, de bolo para termos aí chuvas melhores, por exemplo, sobre o Mato Piba? Aumento da temperatura sobre o Atlântico Sul, mudar um pouco essa gangorra. Hoje, o Atlântico Norte está mais quente. Na realidade, a gente precisa que o Atlântico Sul esquente um pouco mais. E como o Atlântico Sul, a previsibilidade, tanto o Atlântico de uma forma geral, a previsibilidade dele é mais baixa, isso abre margem ainda para algumas mudanças e eventualmente até melhorias em relação a essa previsão para o Mato Piba. Tá? Mas não para agora. Isso é importante. Eu acho que para a primavera, acho que as coisas já estão mais ou menos bem encaminhadas, no aspecto da distribuição de chuva. O que a gente vai monitorar mesmo é mais como é que vai ser o primeiro trimestre de 2025, como é que vai se comportar essa chuva sobre a porção norte do Brasil no início do ano que vem. Muito bem. Temos já perguntas aqui. Vamos ver se a gente consegue responder aos internautas aqui. A Rosana está pedindo para você falar um pouquinho mais sobre região norte, principalmente Rondônia. O que a gente pode esperar para a safra em Rondônia, ô Celso? Olha, com relação a Rondônia, vamos dar uma olhada aqui. Setembro, né, em Rondônia, com precipitações ainda abaixo da média, mas normal é não ter mesmo ainda muita chuva. Outubro ainda abaixo da média, é o mesmo padrão do norte do Mato Grosso, com chuvas abaixo da média para Rondônia, de uma forma geral, tanto sul como norte, né? Então, olhando desde Vilhena até Ariquemes, enfim, toda a região com precipitações inferiores à média. Novembro também, tá, com chuvas inferiores à média e começa a ter menor anomalia negativa, ainda é abaixo da média, mas começa a ter um pouco mais, vamos dizer assim, chuvas um pouco, mesmo que irregulares, mas um pouco mais de intensidade, mais para o final do ano. Então, o alerta aí, nesse caso, vai para um atraso na regularização das chuvas, né? Cuidado com as primeiras precipitações. Se eventualmente você tiver uma chuva intensa, né, logo no início, por exemplo, pode acontecer de ter aí uma chuva pontual e intensa em outubro, né? Cautela, né, com a instalação por conta justamente da possibilidade dessa chuva cortar posteriormente. Outro ponto também para a gente ficar atento é a questão que existe, né, sempre essa questão, plantar a primeira safra de forma com um ciclo super precoce para depois trabalhar com safrinha. É o tipo de situação que o clima ele não está tão favorável assim, infelizmente.
Você acaba atrasando um pouco a instalação da primeira safra e faz com que o safrinha seja instalado de forma muito tardia, e aí vai ficar na dependência de chuvas lá na frente, né, no outono, de 2025. Bom, enfim, olhando por enquanto, né, qual é a situação aí para o início da primavera, não é favorável. Começa a melhorar um pouco mais em dezembro. Tá. Essa situação mais crítica é para metade norte do país. Metade sul, as chuvas voltam dentro da normalidade, Celso. Volta mais ou menos dentro da normalidade, tem toda a razão. Setembro ainda nem tanto, mas outubro sim, tá? A partir de outubro, mesmo o Mato Grosso do Sul, que não está, né, tão contemplado assim com chuvas acima da média, né, está mais dentro da média, mas ok, é o suficiente para aumentar a umidade do solo e começar a instalação. Então, desde a região central de Minas Gerais, passando por São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e chegando ao Rio Grande do Sul, tendência mais favorável, sim. Boa. Vamos ver aqui o Ismael Rocha. Essas chuvas que irão adentrar em Minas Gerais é para a primeira quinzena de agosto? Aquela chuva que avança um pouquinho Sim, mais ali? sim, sim. Olha, essa aqui, cadê? Aqui. Essa aqui, olha só. É do dia 13 para o dia 14, tem previsão de chuvas no Triângulo Mineiro, sul de Minas. Então, sim, é uma chuva parecida, né, com a que aconteceu no início de julho. No início de julho pegou mais o sul de Minas, né, não pegou tanto. Triângulo Mineiro não teve chuva. Dessa vez, existe uma chance maior dessa precipitação avançar um pouco mais, né, pelo norte de São Paulo e alcançar Triângulo Mineiro, até mesmo algumas áreas de Goiás. Lembrando, é uma chuva de curta duração, mas qual que é a preocupação nesse caso aí? Se eventualmente ela pode despertar florada, né, no café. Mesmo que não seja a florada principal, né, mas como essa chuva ainda não é regular o suficiente para manter a florada, sempre existe essa preocupação da É, chuva se eventualmente e o café está bem perder. estressado, né, por conta da falta Exato. de chuva, né? Exato, exatamente. Então, é uma preocupação que existe, tá? Dessas chuvas fora de época, né? Elas acontecerem e despertar, por exemplo, florada, no caso, e você perder essa florada. Não é, provavelmente, né? Normalmente não é a principal, mas você acaba perdendo. Ah, o Juliarte Barbosa quer saber se existe alguma possibilidade de chuvas agrícolas em Governador Valadares, leste de Minas, para o mês de agosto. Enfim, Não, 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 né? agosto não. Para o mês de agosto tem, claro, eventualmente neblina, né? O que o pessoal chama muito, um chuvisco, uma garoa, né, fina, que acontece por conta das frentes frias que passam pela costa do Espírito Santo, mas não, chuvas agrícolas não. Boa. Ahn, deixa eu ver aqui o Rodrigo Francisco da Silva. Quando volta a chover no estado de Goiás? Goiás, pensando em chuvas fortes, organizadas, né? Aí seria, vamos ver essa chuva de outubro, aí depende muito da área, né? De qual área de Goiás. Mas pensando, por exemplo, na região de Caldas Novas, né? Em Tumbiara, eventualmente a chuva de outubro já pode ajudar um pouco. Agora, quando caminhamos para o norte de Goiás, né, ou mesmo para o Vale do Araguaia, essa precipitação de agosto não é suficiente ainda. Tá? Em novembro, ela enfraquece um pouco sobre essa região, né? Não é ainda suficiente, e apenas em dezembro é que ela vem com mais intensidade. Então, pensando assim numa chuva certeira, né, por enquanto, dezembro, não que não chova antes, tá? Dá para até eventualmente fazer o plantio de forma bem escalonada, enfim, bem naquelas áreas onde você tem costume de ter maior frequência de chuva, né? Tem sempre um lado da fazenda que chove um pouco melhor. Então, eventualmente, começar por essas áreas, né, para mitigar o atraso e também eventuais prejuízos, é uma boa alternativa, mas pensando em chuvas generalizadas, abrangentes, isso está mais para o final do ano. Muito bem. Ah, deixa eu ver quem mais. O Renato Makinski, eu acho que é isso. Bom dia, ainda tem massa de ar polar para trazer geada para o Paraná? Para o centro-sul do Paraná? Eu ficaria preocupado ainda com relação até a primeira quinzena de setembro, porque, embora não apareça ainda nos mapas, né, nenhuma onda de frio muito intensa, mas
qual que é a situação? Nós temos nesse momento uma neutralidade, né? Não temos ainda o Laninha, está ainda querendo se formar, e quando você não tem justamente nenhum fenômeno, nem o El Niño, nem o Laninha, é o que eu falo muitas vezes para os produtores que a porteira está aberta, tá? Só não está entrando, não estamos tendo tantas ondas de frio porque as condições, principalmente observadas na Antártica, elas ainda não são tão favoráveis para o avanço de ondas de frio fortes desse jeito. Mas eu tenho trabalhado com a hipótese de, pelo menos até o final da primeira quinzena de setembro, termos aí algum risco de geadas desde a região justamente Guarapuava, né, pensando em centro e sul do Paraná, até o Rio Grande do Sul. Tá? Então, eu acho importante, embora a gente não tenha tido nada excepcional, por enquanto, mas eu acho importante ficarmos atentos aí a eventuais quedas de temperatura, pelo menos até a primeira quinzena de setembro. Boa. O José Ricardo de Luca, ele quer saber da chuva para São Paulo e Campinas, aqui região de Campinas. Essa chuva do dia 13 chega por aqui, Celso? Chega, chega. Tem previsão sim de chuva, né? Na verdade, até vamos dar uma olhada na chuva que está acontecendo nas próximas 24 horas. Não chega até Campinas, mas a chuva, sim, a chuva prevista lá para o dia 13, 14, né, ela acaba avançando para o estado de São Paulo. Vai lembrar muito a precipitação do início de julho, que tivemos aí até acumulados razoáveis sobre a região de Campinas, e enfim, mais de 40 milímetros, enfim. Né? Então, é o tipo de precipitação que deve ser razoável para a época do ano, não é uma precipitação fraca. É mais fraca no interior do Brasil, mas à medida que a gente caminha mais perto, mais para próximo da costa, né, esses acumulados eles se tornam um pouco mais significativos. Boa. Rodrigo Francisco da Silva quer saber para a região ali de Goiânia, enfim, dentro dessa expectativa de volta das chuvas, mas com atenção, né, Celso? Cautela. Cautela, infelizmente, ainda o início da primavera com chuvas espaçadas, tá? E essas precipitações ganhando um pouco mais de frequência aí mais para o final do ano, tá? Então, vai ser bem aquela história do plantio bem escalonado, bem nas áreas onde você tem um histórico melhor, mais palhada, justamente para poder segurar um pouco mais essa umidade no solo, tá? Mas não dá para, por enquanto, não é possível pensar em um plantio rápido no Brasil de uma forma geral, isso vale também para Goiânia. Boa. E só para a gente finalizar, Fernando Bringuente, eu acho que é isso. Ele só está constatando aqui que passou uma frente fria por lá no oeste catarinense, deixou 53 milímetros de umidade lá na propriedade dele e que foi uma chuva calma ali na região de Chapecó, viu, Celso? Isso, exatamente. Onde teve o jogo do Grêmio ontem. E foi uma, e até o carrinho maca não conseguia sair do campo com o lamaçal. Mas, enfim, sim, sim. Foi uma chuva calma, né? Temos, claro, mais chuvas. Essas chuvas, por enquanto, não são tão frequentes, elas têm um certo espaçamento, então isso permite que você consiga retomar as atividades de campo, né? Diminuindo um pouco a umidade do solo, é possível retomar as atividades de campo com uma boa frequência. O ponto talvez seja lá na frente, né? Quando chegarmos aí na primavera, como esse laninha ainda não vai estar configurado, a expectativa para outubro e novembro é de chuvas mais frequentes e mais intensas. Aí vai ser um ponto para a gente monitorar. Mas por enquanto essas chuvas ainda são espaçadas, suficiente para termos aí nesses intervalos um bom período de trabalho de campo. Show de informação aí com o Celso Oliveira. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, conversando aqui com os nossos internautas. Obrigado também a participação de todos os internautas aí trazendo as suas dúvidas pontualmente de cada região, né, de cada preocupação do produtor rural. Por favor, vocês que estão nos acompanhando pelo chat do YouTube, não se esqueça de fazer a sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas. Não se esqueça
obviamente aí de deixar o seu like e acionar o sininho ali para receber sempre uma notificação quando a gente estiver com o Celso ou com algum especialista falando sobre os mais diversos temas aqui, nesse caso hoje sobre clima e tempo. E Celso, como é que o pessoal encontra você aí nas redes sociais, enfim, como é que troca uma ideia aí contigo? Bom, pode procurar uma forma, talvez seja pelo e-mail da empresa, da Safira Energia, né? celso.oliveira@gpsafira.com.br, G de gado, P de pato, né? gpsafira.com.br é a melhor forma da gente conversar aí sobre as condições de tempo e clima para os próximos meses, para as próximas semanas. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar e poder tirar as dúvidas dos internautas. Grande Celso, obrigado meu amigo, um grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Celso Oliveira, meteorologista da Safira Energia, aqui com a gente, dando um show de informação e já trazendo as informações aí para o plantio da próxima safra. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tem Mercado do Boi Gordo. Continue com a gente.